Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma funcionalidade da nossa ferramenta, que é a força das moedas. Vamos mostrar agora no gráfico para vocês como elas funcionam, tá? E o que são. Como vocês já assistiram as bases teóricas, vocês já sabem como é feita e como a gente estuda as forças das moedas. Agora a gente vai estar mostrando no gráfico. Então, estou mostrando aqui para vocês no gráfico o áudio SD como exemplo, tá? Vou aproximar. Reparem que essa parte inferior aqui é onde fica a nossa força das moedas, tá, pessoal? Ela é uma ferramenta que a gente coloca a parte aqui no gráfico e ela representa as duas moedas da paridade que está sendo operada. No caso aqui eu estou no áudio USD, então nós temos aqui separado a força do USD, o dólar, e do AUD, o dólar australiano, tá? Então, nossa ferramenta pega automaticamente. Eu estou no gráfico aqui de áudio USD, então ele separa as forças das duas moedas dessa paridade. Repare que, assim como a gente falou na parte lá de base teórica, essa linha que representa aqui o dólar, ela não está só representando o dólar frente a moeda do áudio só. Existe uma força, todo um cálculo, todo um estudo feito, ele gera essa linha do dólar, tá? É a força do dólar diante de todas as outras moedas. E da mesma forma, essa linha aqui do AUD é a força do AUD frente a todas as outras moedas, então ele condensa essa informação e coloca aqui no gráfico para a gente estar fazendo as nossas análises, tá? Então, a força das moedas, ela é fantástica, pessoal. Eu estou mostrando primeiro aqui no gráfico, mas nós vamos depois mostrar como você pode estar estudando ela de uma forma mais geral, mais completa, frente a todas as outras moedas. Então, frente ao áudio USD, o que a gente pode enxergar aqui? Repara aqui na linha verde, né, que representa o dólar. Nesse momento aqui, a linha subiu, ó, e a linha aqui do AUD desceu. O que aconteceu no gráfico? Aconteceu exatamente o que? O áudio USD, então, foi a favor do dólar, o dólar subiu, então aqui o gráfico desceu, tá? E o AUD aqui ele estava caindo, então por esse motivo essa paridade foi a favor do dólar. Então a leitura da nossa ferramenta é feita montando todas as outras paridades, né? As 28 paridades, mas a gente consegue ver aqui uma confluência que realmente o dólar se valorizou frente ao dólar australiano, tá? E a gente vê esse movimento aqui, ó. Olha, aqui também, o dólar subindo e o AUD descendo, né? Então a gente vê o que no gráfico? A gente vê o gráfico descendo, a gente vê o AUD se desvalorizando e o dólar se valorizando, tá? Eu estou no gráfico aqui de H4, então é importante que a gente também veja a força em outros time frames para a gente estar fazendo nossa análise. No diário eu consigo ver também esse movimento, né? Eu consigo ver aqui, ó, a força, o dólar aqui subindo, eu vejo aqui o AUD caindo, né? Repara que em alguns momentos a nossa ferramenta de força ela vai estar mostrando qual o movimento principal que está acontecendo. No caso, ela mostrou uma setinha aqui. Não é simplesmente porque você viu uma setinha que você vai entrar, tá, pessoal? Lembre que a gente tem que sempre fazer as análises. Mas ela está mostrando aqui realmente uma força para o dólar. E por esse motivo, no gráfico diário, a gente vê realmente o áudio USD caindo, né? Agora eu vou mostrar uma outra forma de observar a força, que é a força não só uma moeda frente à outra. Eu vou esticar aqui o gráfico, pra vocês verem. Ele está mostrando aqui, ó, a força do dólar e o AUD, certo? Mas a funcionalidade de força das moedas também pode ser observada de uma forma global, de uma forma geral. Então nós temos aqui, ó, a opção nas configurações, indo aqui na lista de indicadores, a gente vai nas configurações da força da moeda. Nós temos aqui mostrar todas as moedas, tá? Como falso. Você coloca como true, que é verdadeiro, e dá um OK. Dessa forma, pessoal, vai mostrar todas as moedas principais aqui no gráfico para a gente. Tá? Reparem que nós temos aqui várias linhas com várias cores, né? E aqui do lado ele mostra qual que é a moeda referente a essa cor. No caso, o branco é o JPY, o verde é o dólar, aqui o roxo é o CAD,
né? E assim por diante, tá? E já coloca também eles em ordem, tá? Do mais forte para o menos forte. Então a gente consegue já ver ranqueado, né? Então a gente vê aqui que nesse time frame que eu tô, que é o diário, o Yen está com a força de 9,6 em primeiro lugar, mais forte, e o Audi está aqui mais fraco no fundo, com 1,8. Então ele já ranqueia automaticamente para ficar fácil o entendimento também. Então, através da força, observando aqui as forças das moedas com todas, a gente consegue se posicionar, né? É claro que nós temos aqui traçado também a linha de 6, a linha de 3, a linha de 1 e a linha de 8. É muito importante vocês entenderem essas marcações para vocês verem como está a força, né? Aqui do lado nós já colocamos os números, né? Por exemplo, o JPY está com 9,6, né? E a linha de 8 está aqui, então ele está com 9,6. Então, nós deixamos essas linhas para você observar de uma forma mais rápida e intuitiva aonde está a força da moeda. Então, a gente vê que o Audi está aqui embaixo, o NZD está acima, está aqui. Então, acima de 3, o que nós temos? Nós temos aqui o ouro, que é o Shao, nós temos aqui o euro, que é o 3, então está acima de 3. O GBP, que é 4,3, está acima de 3. Só que é importante vocês enxergarem a direção. E a força mostra aqui para a gente a direção. Vamos pegar um exemplo aqui? Vamos pegar o exemplo aqui do Yen. O Yen está 9,6, né? A informação está 9,6, mas ele está em uma subida. Tá? Isso é muito importante, essa informação que a força nos dá. Então ele mostra que ele vem de uma alta, ele está numa alta. Pode em algum momento cair? Pode, mas você vê uma inclinação, você vê a linha indo em direção a uma subida. Só que ela está numa subida onde ela já está no topo, né? Isso mostra pra gente o quê? Que em algum momento essa força pode diminuir. É muito importante a gente ver a direção da força, qual o caminho que ela está fazendo, tá? E assim como eu falei dessas linhas, é muito importante a gente também entender. A linha 6, que é o primeiro ponto que eu vou estar mostrando para vocês. A linha 6, pessoal, na força das moedas, é considerado um momento onde a força está no seu ápice. É quando a moeda ela está num momento onde, se ela ultrapassar esse 6, ela pode ganhar mais força ainda, né? Ela está aumentando, assim, considerando que ela está numa crescente, tá? Então, o 6,0 de força, acima disso, é uma situação onde a moeda está crescendo muito. E o 3 é o inverso. O 3, aqui na nossa ferramenta, é quando a moeda ela está na parte que ela está numa decrescente e dali ela pode continuar caindo ainda mais. Tá? Então são pontos como se fosse assim de corte, né? Se um ativo ele chegou no 6, não quer dizer que a gente vai aquela moeda sair fora dela. Não, se ela chegou no 6, ela tem uma alta probabilidade de continuar aumentando ainda mais a sua força. E o 3 da mesma forma. Se ela chegou no 3, aí você vê o movimento de cima para baixo, ela tem uma possibilidade de diminuir ainda mais. Mas muitos poderiam chamar uma região, por exemplo, de sobrecompra, aqui a parte de baixo, e a região de cima de sobrevenda. Beleza, a gente não chama dessa forma, mas se você entende desse jeito, é uma região que a força pode aumentar ainda mais, mas quando ela chegar aqui próximo da 8, que é a linha que a gente tem acima da 6, é uma região, aí a gente considera realmente uma região de exaustão na força, tá? A exaustão de cima, né, vamos chamar assim, é uma região de sobrevenda, é uma região onde a força dela já subiu tanto que tem uma probabilidade dela recuar, ou pelo menos dar uma correção. E aqui embaixo, na linha 1, é a mesma coisa. Um ativo ele vai se aproximando do 1, aí ele já chega numa região que ele já enfraqueceu tanto e que ele vai buscar o equilíbrio dessa força. Então a gente vê isso claramente, né? Quando a gente vê as forças aqui,
A gente enxerga que, por exemplo, vamos pegar o JPY, que é um exemplo aqui. Eu estou no gráfico aqui diário, tá? Eu vou pegar aqui para trás, ó. Olha como o JPY ele foi abaixo de 1, ele enfraqueceu muito, depois ele subiu, reverteu o movimento, bateu aqui no 6, não conseguiu aumentar mais sua força, ficou trafegando aqui nessa região e depois ele subiu com tudo. Foi acima da região de 8 e reverteu, que é justamente a exaustão que a gente está falando aqui. Você tem esse conceito lá na nossa aula de bases teóricas, tá? E depois ele ficou trafegando nessa região, mas ele estava vindo de uma baixa no passado, o JPY, e daqui ele foi trafegando e agora ele está num ápice, tá? O JPY está com toda a força, já ultrapassou o 8, está no 9. Então, assim, quando a gente vai surfar o movimento, é uma situação onde você pode surfar essa tendência, vamos chamar assim, usar essa palavra de surfar, por quê? Ele está numa alta, ele está numa crescente, mas a gente tem que ficar atento que é uma crescente que já vem já de mais para trás. Então, existe algum momento aqui que o mercado vai corrigir. Assim como a gente puxa historicamente, lembra das bases teóricas? A gente fala de pegar um espaço amostral no passado, né, usar isso como referência para a gente estar fazendo a nossa análise. A gente não vai usar somente isso, né? Nesse momento que nós estamos vivendo do mercado hoje, 2022, nós estamos em maio, o mercado está com aversão ao risco por causa da guerra da Ucrânia, temos vários fatores como o Covid na China, então essas situações aqui adversas ao gráfico, fora do gráfico, elas estão aumentando ainda mais o mercado fugir do risco. Então, a gente vê o dólar também com uma alta grande da força, a gente vê o euro que vinha de uma força muito grande, estamos agora com uma situação que está pressionando o euro, justamente da guerra, e ele está dando uma corrigida grande na força. Então, a força, ela serve, pessoal, para dar não só para vocês, vamos pegar gatilho de entrada com a força, não. A força é muito mais para te apontar e te confirmar uma direção. Por isso que a força, para mim, ela é uma das funcionalidades mais importantes da ferramenta, e eu estou aqui trabalhando em cima dessa informação para vocês, né, mostrando diversas formas de observar a força, porque às vezes você vai fazer uma análise fundamental e você vai ver a força confirmando ela. E é exatamente essa situação aqui que nós estamos vivendo hoje, né? Tem uma análise fundamental sobre o que está acontecendo no mercado, macroeconômica, geopolítica, e nós temos a força dizendo para a gente, é isso mesmo, é isso que está acontecendo. Então, ela está confirmando para a gente o que está acontecendo no gráfico. Muitas vezes é difícil fazer essa leitura, né? Entre um cara que é extremamente fundamentalista e um cara que é grafista, né? Às vezes eles batem de frente e um não consegue conversar com o outro. A força ela é como se fosse o interlocutor, o meio, né? Ela vai mostrar para você se o que está sendo falado no fundamento está batendo com o gráfico. E isso dá para a gente uma assertividade muito grande para a gente estar podendo estar operando no mercado, especialmente o mercado de Forex, porque a força, pessoal, ela é útil para o mercado de Forex, porque ela está pegando a moeda frente às demais outras e contando para a gente uma história aqui. No caso do Ien, ele está mostrando, o Ien está muito forte, está num ponto de 9,6, está com toda a força, cuidado que ele pode reverter, né? Está num ponto muito alto, porém, se você quer seguir essa tendência dessa força, esse é o caminho que o Ien está seguindo. Então, ele está mostrando. Então, a força mostra isso. Quando a gente coloca um quadro de todas, uma frente às outras, eu gosto muito, porque é como se eu estivesse vendo um mapa mundi, né, das moedas, eu estou enxergando o que está acontecendo no mercado, e é uma opção e é um recurso que a gente entrega para vocês, que é de ver todas as moedas. E eu sugiro que vocês, sempre quando forem ler a direção, forem ler o que está acontecendo nas forças das moedas, olhem os gráficos maiores, tá? Pelo menos o H4, pessoal. Pelo menos o H4, olha, eu mudei aqui agora para o H4. Repare que está me contando exatamente a mesma história do D1 nesse momento, tá? Não é sempre que isso acontece, a gente tem que fazer as análises, mas sugiro que vocês olhem sempre para o diário, né? Para o semanal,
e o H4. São a gente vai fazendo aqui, navegando entre os time frames e fazendo a nossa leitura, pegamos o fundamento e casa tudo para a gente estar abrindo as operações, tá? Então, esse aqui é um recurso sobre a força das moedas. Quando a gente for para a parte prática, pessoal, a gente vai mostrar com mais detalhes, às vezes, como utilizar a força, abrindo operações. Nós temos recursos fantásticos da ferramenta, que é acessar até a força das moedas pelo nosso bot no Telegram, que é um robô que envia fotos do gráfico, né? Muitas vezes você não vai estar na frente do gráfico, vai estar na rua, no celular, e você consegue ter acesso a essa força das moedas. Eu muitas vezes opero dessa forma. Através do celular eu vejo como está a força e me posiciono. Tá? Então é isso. Eu espero que tenham gostado, espero que explorem esse recurso, estudem, aprendam bastante sobre ele, naveguem pelos time frames, que eu acredito que vocês vão ter muito sucesso observando a força e tirando aqui uma análise para estar operando. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo sobre força das moedas. Muito obrigado por estar aqui conosco e até o próximo vídeo.